No vídeo dessa semana eu quero trocar uma ideia contigo sobre as novas funcionalidades que a Adobe disponibilizou lá para a linha 2024 do Lightroom, porque tem algumas funcionalidades que estão bem interessantes, só que tem uma delas que eu acho que a gente ainda não está pronto para usar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e antes de entrar aqui nessas novas funcionalidades do Lightroom, eu preciso te passar um recado bem importante. Caso tu esteja precisando ou querendo comprar alguma coisa do site da KNF Concept, dá uma segurada, porque o pessoal lá entrou em contato comigo pedindo para avisar aqui para vocês que a partir do dia 20 de outubro vai começar a Black Friday deles. E segundo o que ela me mandou lá no e-mail, vai ser a maior Black Friday que o site da KNF Concept já fez na história do site. Então acho que vai ter coisas bem legais. Eu não vou mencionar tudo que ela falou aqui no e-mail, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito extenso, mas eu vou deixar aqui na descrição tudo que vai acontecer junto com o meu link, para tu clicar no link aqui, acessar o site deles e apoiar o canal. Então, bora lá pro vídeo. A primeira funcionalidade que eu quero te apresentar aqui é o Lens Blur, ou desfoque de lente. E essa funcionalidade ela é bem legal para falar a verdade, só que para ser honesto eu acho que ela tá um pouco atrasada aqui já no Lightroom. Se tu for olhar na concorrência, essa funcionalidade já existe há muito tempo e há muito tempo também ela já existe lá no modo retrato dos telefones celulares. Só que é legal que eles tenham adicionado aqui no Lightroom e estão começando a trabalhar nisso, então ela está em acesso antecipado, ou seja, ela está em modo de testes. E como ela está em modo de testes, eu quero fazer um teste aqui. Eu fiz uma foto aqui, basicamente a mesma foto em f1.4 e em f16 e quero aplicar esse desfoque de lente para saber se ele vai ficar natural ou não. Então para aplicar esse efeito, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que vir aqui nesse Lens Blur ou desfoque de lente, que é uma nova guia que tem aqui no painel do Lightroom, e aplicar ele. Quando tu aplicar ele, o Lightroom vai analisar a tua imagem para saber o que é o assunto principal e o que é o fundo e vai aplicar esse efeito. Assim que tu aplicar esse efeito, tu vai ter um slider aqui para a quantidade desse efeito. Ele vai começar com 50%, tu pode diminuir para deixar esse efeito menor, ou tu pode aumentar para deixar esse efeito maior. Então eu vou colocar aqui em 50% mais ou menos, para ter o efeito normal, e aqui embaixo tu tem opções de desfoque, que seria mais ou menos como o formato das tuas lâminas do diafragma. Então tu tem 5 opções e passando o mouse aqui em cima, tu consegue ler uma descrição do que é cada uma delas. Eu não vou testar cada uma delas aqui porque não vai fazer muita diferença aqui nessa foto, mas eu tenho uma outra foto aqui depois que eu te mostro como que funciona essas diferentes formatos de diafragma. Outra coisa aqui que é bem legal é esse focal range aqui, que seria mais ou menos a distância focal, que tem como tu aumentar ou diminuir ela. E basicamente esse slider aqui, ó, quando tu bota ele para a direita ou para a esquerda, ele é o teu foreground e o teu background, ou seja, o teu primeiro plano e o teu plano de fundo. Então aqui o que eu vou fazer, ó? Se tu clicar aqui nesse Visualize Depth, tu vai ver que é tipo visualizar a profundidade. Tu vai conseguir saber o que é fundo e o que é o assunto principal. Então tu vai conseguir mexer aqui, ó. Se tu quiser o fundo desfocado, por exemplo, tu vai colocar o teu assunto focado. Se tu quiser o teu assunto desfocado, tu vai colocar o teu fundo focado e o teu assunto desfocado. Então é bem simples de mexer aqui. Outra coisa que é bem interessante de colocar aqui é que tu consegue diminuir a profundidade de campo dessa tua foto, o que ficou bem interessante na minha opinião. Se tu diminuir isso aqui, por exemplo, tu consegue deixar só o assunto em foco e o resto todo desfocado. Quer ver? Ó, vou tirar aqui esse Visualize Depth e isso vai dar uma impressão um pouco mais legal. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora, eu vou aumentar um pouco aqui esse efeito para tentar chegar mais ou menos como um f1.4, para tentar saber se vai ficar igual ou não, e a gente já vai fazer essa comparação. Outra coisa que dá para fazer aqui, ó, é tu clicar no foco e pintar onde tu quer em foco, ou clicar no blur e pintar onde tu quer que tenha um blur. Então tu tem como refinar um pouco mais esse teu efeito em lugares que tu quer ele ou que tu não quer ele. Vamos vir aqui agora na minha galeria que eu vou fazer a comparação dessas duas fotos para ver como que fica, ó. Aqui eu tenho a foto, vamos ver, ó. Apertar o I aqui para pegar as informações. Aqui essa foto aqui é a foto com f16 e essa foto aqui é a foto com f1.4. Então aqui a gente consegue ver que o desfoque ele tá legal, mas ele ainda não tá natural. Por exemplo, se a gente for ver aqui, ó, quando o meu computador permitir, claro, ó, tu vê aqui, ó, que o desfoque ele é
progressivo, e aqui o desfoque ele tá cortando no meio do cabelo aqui, o que não tá muito interessante ainda. É legal? É legal, mas como ainda tá em desenvolvimento, eu acho que tem que ser usado com parcimônia, não pode ser usado aí como um efeito já que esteja em produção, por exemplo. Então, é legal que tenha, é legal que eles estão trabalhando nisso, mas eu acho que ainda não tá 100% natural. Inclusive, tu pode ver que até o nível de desfoque ele não tá 100%, né? A gente pode até voltar aqui nessa foto, por exemplo, ó, e colocar ela aqui com o desfoque em 100% e fazer essa comparação também. Só que eu acho que vai ficar um pouco estranho aqui nessa parte do cabelo aqui, porque quando eu forçar mais esse efeito vai ficar mais perceptível aqui, essa transição entre a área de foco e a área sem foco, né? Então eu acho que tem que usar com calma esse efeito, mas eu acho que ele tá bem legal já agora. Outro exemplo que eu separei aqui para te demonstrar como que funcionam esses tipos de bokeh ou o formato das lâminas da tua lente é essa foto aqui, que eu tenho muita informação aqui atrás e vai dar pra gente ter uma ideia bem legal de como que funcionam aqui esses tipos de bokeh. Porque quando eu botei aqui os efeitos, ó, o que acontece? Gerou para mim aqui vários pontos de luz, e com esses pontos de luz aqui eu vou conseguir te demonstrar como que funcionam cada uma dessas opções aqui, ó. Por exemplo, se tu parar o mouse em cima aqui, tu vai ver que ele tem uma descrição te dizendo como que é usado ou de onde que surgiu esse tipo de bokeh. Então, se a gente clicar aqui para trocar esse tipo de bokeh, tu vai ver que ele vai trocar todas essas bolinhas aqui, ó. Então, tipo, ele criou tipo um contorninho aqui em volta do bokeh, o que eu achei bem interessante. Aqui esse vintage aqui é como se tua lente tivesse menos lâminas, né? Então ele acaba formando esse formatinho aqui no bokeh, o que ficou legal também, não é tão ruim. Esse outro aqui eu não gostei tanto, porque ele gera tipo um anel na foto, no bokeh, e eu não achei tão legal, mas tem a opção aqui. E esse último aqui seria como se fosse um bokeh de uma lente teleobjetiva, que fica um bokeh mais achatadinho. Eu acho que ficou bem legal, então tu tem várias opções aqui e tu pode escolher qualquer uma delas. Eu gostei mais desse bokeh natural aqui, que ele é mais suave e menos perceptível, né? Então eu achei que ele ficou mais legal. Outra funcionalidade que a Adobe disponibilizou é o ponto de cor. E na minha opinião, essa é uma das funcionalidades mais legais que a Adobe já disponibilizou aqui no Lightroom nos últimos tempos. E basicamente, para tu acessar essa funcionalidade, tu vai vir aqui no Color Mixer ou na mistura de cor e vai ter uma aba nova aqui chamada ponto de cor. Mas eu quero te mostrar antes como que funcionava anteriormente para tu entender todo o potencial dessa nova ferramenta. Eu montei aqui esses 5 quadradinhos com tons de azuis diferentes para tu entender como que funciona. Antes, basicamente, a gente vinha aqui, por exemplo, na matiz ou na saturação ou na luminosidade, tanto faz, todos eles funcionam da mesma forma. E a gente poderia, por exemplo, alterar a tonalidade do azul, deixando esse azul mais ciano. E tu vai reparar aqui que ele alterou todos os quadradinhos, ele não alterou um quadradinho, ele pegou todos os tons de azul e pegou todos esses tons de azul e puxou eles mais para o ciano. Ou da mesma forma que puxando mais para o magenta, todos os tons de azul. Eu vou resetar essa foto aqui para te mostrar agora como que funciona no ponto de cor. Tu vem aqui nesse ponto de cor, pega esses conta-gotas aqui e clica na cor que tu quer. E ele vai te mostrar aqui graficamente essa matiz, saturação e luminosidade, o que ficou muito mais interessante. Por exemplo, se tu puxar aqui para a esquerda, ele vai mudar a matiz para mais ciano, se tu puxar para a direita, ele vai botar a matiz mais para o magenta, da mesma forma que era lá no slider. Só que se tu puxar para baixo, ele vai remover a saturação, e se tu colocar para cima, ele vai aumentar a saturação. Então, basicamente, aqui funciona dessa forma. E a luminosidade está aqui nesse outro slider do lado. Para cima fica mais luminoso e para baixo fica menos luminoso. E aqui vai ter sempre o pontinho, ó, que é onde tu pegou esse conta-gotas e clicou. Então, tu consegue voltar aqui para deixar onde estava antes a tua configuração. Só que quando eu mexi aqui, tu repara que ele mexeu em todas as tonalidades de cor de novo. E isso não faz muito sentido de acordo com o que eu estava falando antes. Só que o que tu pode fazer agora? Tu pode vir aqui e refinar essa tua seleção, o que eu achei que ficou muito legal. Por exemplo, aqui a gente tem um refinamento da matiz, um refinamento da saturação e um refinamento da luminosidade. E isso ficou muito interessante, olha só. Aqui eu tenho o mesmo ponto de seleção que eu cliquei aqui com o conta-gotas. Se eu ver aqui, ó, esse aqui é o ponto que eu cliquei. Então eu posso pegar esse cara aqui e diminuir ele aqui, ó, colocar ele bem pertinho do ponto que eu cliquei e diminuir a transição aqui
também. E o que vai acontecer agora? Se eu mexer aqui, tu vai ver que eu vou mexer basicamente só naquela cor lá do centro, ou seja, eu restringi completamente aqui a cor que eu selecionei e isso não tinha antes, não tinha como eu fazer antes. E isso aqui eu achei que ficou muito legal. E da mesma forma tu pode redefinir aqui ou restringir a saturação e a luminosidade ajustando esses sliders aqui, o que eu achei que ficou bem interessante. A última funcionalidade que a Adobe disponibilizou pra gente nessa última atualização e eu quero te trazer aqui nesse vídeo é o HDR real. E é exatamente essa funcionalidade que eu mencionei antes que a gente ainda não está pronto para usar e eu vou te explicar agora o porquê. Basicamente, para tu acessar essa funcionalidade, ela fica aqui dentro do painel básico, vai ter um botãozinho novo aqui chamado HDR. Quando tu clica aqui, tu percebe que o histograma aqui ele foi expandido e isso faz com que a gente tenha muito mais opção de fazer o tratamento. Só que é exatamente aí que mora o problema. Por exemplo, tu vai fazer uma foto dessa aí para colocar no teu site ou para publicar em alguma rede social. Até aí tudo bem, tu tratou ela, teu monitor é HDR e vai funcionar tudo bem. Só que se a pessoa que estiver vendo essa foto não tiver um monitor com a tecnologia HDR, esse tratamento vai ficar meio estranho para a pessoa que estiver vendo essa foto. Então, nesse ponto eu acho que complica um pouco e é exatamente por isso que eu acho que a gente ainda não está pronto para usar essa tecnologia. Da mesma forma, na hora de fazer a impressão dessa foto, o que eu acho que pode complicar um pouquinho aqui, devido a algumas impressoras não ter a capacidade de imprimir uma foto com um dynamic range tão grande assim. Então eu acho que essa tecnologia aqui ela é legal, porém ela também tem que ser usada com cuidado, porque se tu for fazer o tratamento por uma foto dessa aqui e publicar ela na rede social, vai ser meio complicado para as pessoas que não têm um telefone com HDR ou não têm um monitor com HDR aí para ver essa foto na melhor qualidade possível. Então, me diz aí nos comentários o que tu achou dessas novas atualizações que a Adobe trouxe aqui para o Lightroom, porque eu achei que elas são bem interessantes. Tem uma atualização que a Adobe trouxe para o Lightroom normal também, que eu quero falar um pouco mais sobre ela, só que eu acho que eu vou falar sobre isso num outro vídeo para não deixar tudo muito misturado aqui e não misturar os assuntos de Lightroom Classic com o Lightroom normal. Então coloca aí nos comentários a tua opinião. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final e até semana que vem.